Oi pessoal, tudo jóia? Como foi seu final de semana? Foi bom? Continua sendo bom? Que ótimo! Estamos aqui hoje para meditar um pouco na Palavra de Deus e eu quero falar sobre Josué capítulo 4, do versículo 9 ao 14. Como você pode ver, o tema de hoje é sobre a arca, repousada no Rio Jordão. Tem algo muito importante aqui para nós comentarmos e o texto é o seguinte: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por meio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe havia dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Batalhas e milagres. Exato. Toda vez que nós temos que enfrentar alguma situação complicada, é certo que milagres acontecem. Bom, o primeiro texto que nós lemos aqui, que iniciou o versículo, diz: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Vamos recapitular um pouco, não sei se vai estar aqui em cima ou onde vai aparecer, mas sobre as mensagens passadas que nós falamos sobre exatamente o significado de Jordão. Jordão, para quem não sabe, significa descendo, ou aquele que desce, representando humildade, mas também pode significar humilhação, humilhados, vários sentidos podem partir daí. Mas eu quero falar a respeito da humildade, aquele que se humilha, aquele que se coloca diante de Deus com humildade. Isso mesmo, porque Josué, depois que determinou que o povo passasse o Jordão junto com os sacerdotes, e quando os sacerdotes pisam no Rio Jordão, o rio se abre e eles conseguem ir a seco, e os sacerdotes, juntamente com a Arca da Aliança, para bem no meio do Jordão, repousa a arca ali e ficam ali parados, de pé, esperando o povo passar. Olha só que interessante. Além do testemunho, a pedra passa a simbolizar alguma coisa especial. Porque exatamente nesse momento onde todos os sacerdotes estão parados junto com a arca, Josué também desce, vai até ali perto dos sacerdotes, pega 12 pedras e coloca ali uma sobre a outra, montando um altar diante do Senhor. Aqui representa algo interessante. No momento em que a pedra simbolizava o testemunho, ou seja, cada tribo pegava uma pedra, total de 12, e cada uma representando a sua tribo, a sua família, representando também os meses do ano, que ali se colocavam diante do Senhor, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus, representava a glória de Deus, representava o manifestar de Deus naquele momento, junto ao seu povo. E naquele momento também, olha, eu estou falando momento repetido às vezes, para tentar marcar a sua vida com a situação que você está vivendo agora. Momento. E o momento, Deus pode mudar muitas coisas e realizar grandes obras. E foi o que aconteceu. Naquele instante, olha só o que acontece. O rio se abre, eles passam a seco, e no meio do Jordão é estabelecido ali, naquele instante, junto com os sacerdotes, a Arca da Aliança. Josué agora monta o seu altar diante do Senhor. E olha, que a palavra diz que ele coloca as 12 pedras e monta um altar. O que significa isso, gente? Que é quando nós nos humilhamos diante do Senhor. Quando nós descemos ao Jordão
e estamos bem no meio dele, representa o que é isso? Que nós realmente nos despojamos do nosso eu, da nossa vanglória, do nosso achismo, do nosso querer, do nosso fazer, e nos colocamos diante do fazer e querer de Deus. Nesta hora, deixamos de viver a nossa vontade e passamos a viver a vontade do nosso Deus. Neste instante de humildade, onde estamos despojando de nós mesmos, do nosso conhecimento, da nossa teologia, do nosso conceito, do nosso achismos. Nesta hora, Deus começa a agir em nossa vida. Mas é primeiro necessário que venhamos descer até o meio do Jordão. Ou seja, uma atitude de humildade, um reconhecimento de humildade, reconhecer quem nós somos diante do Altíssimo. Isso é importante. Quando você reconhece a grandeza de Deus, quando você reconhece o poder de Deus, quando você reconhece que Deus te colocou ali por um propósito, para um propósito, com certeza, Deus começa a agir a partir desse momento. E olha, claro, Deus começa a agir antes para que você chegue nesse momento, o que é importante. E olha, Deus fala aqui que através desse instante onde Josué monta o seu altar, nós vemos que nós vamos começar a entender o que é adoração a partir do momento que entendemos que ela precisa ser contínua em nossa vida. Ela não para. É o dia todo, o tempo todo. Não quer dizer que você fica orando, rezando, falando com Deus o dia inteiro. Não, não é isso. Claro, internamente você pode estar pensando, refletindo, falando com Deus. Isso não é problema. Mas o que Deus quer nos dizer, que o 12, que representa também os 12 meses do ano, coloca aqui a ideia de que a nossa adoração precisa ser constante diante de Deus. Não é só um momento, não é só uma razão, não é só quando você precisa e nem quando você está só dando graças por alguma razão. Não é só um momento específico da sua vida que você vai adorar e agradecer a Deus. Não é só no domingo que você vai na igreja, não é só no dia que você vai à igreja ou quando você vai à igreja. É todos os dias, são todos os dias, são todos os momentos e principalmente o ano inteiro, o dia todo. Vamos pensar o que você pode entender sobre isso. Eu queria que você raciocinasse uma coisa. Josué desce até o rio, fica diante do sacerdote e de frente, praticamente ao lado da Arca da Aliança, e coloca ali o seu altar, diante de Deus, diante da Arca, representando exatamente esse momento de nos despojar, de nos colocar diante de Deus como adoradores, que adora a Deus em espírito e em verdade, aquele que está realmente com o coração aberto para permitir que Deus faça um milagre. E está fazendo, porque naquele momento da adoração, Deus já tinha feito um grande milagre que era abrir o rio. E agora o povo estava passando. E olha uma coisa interessante, que foram poucos momentos na Bíblia que você vê o povo passando diante da arca. Sempre, quando o povo atravessou pelo deserto, a arca ia quilômetros à frente, pelo menos 2 quilômetros, 2.000 metros à frente. Porque Deus permitia que essa distância protegesse o seu povo de ser mortos pela presença e pela glória de Deus. Imagina, se apresentar diante de Deus, se colocar diante de Deus, que é santo, que é poderoso, que é tudo isso que nós sabemos, e não morrer. É uma graça que vivemos hoje, de estarmos diante do Senhor, de subirmos no Santo dos Santos e não sermos mortos ali fulminados. Porque no passado, o sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, e era uma vez por ano. Uma vez por ano. E ele tinha que passar por todo um processo de santificação e purificação para poder entrar lá e pedir pelo povo. Se ele entrasse com algum pecado sem passar pelo processo de purificação, ele morria ali mesmo. Tanto é que na sua roupa tinham sininhos, que quando ele parasse de fazer barulho e ele estivesse lá dentro do Santo dos Santos, significava que ele tinha morrido. Enquanto escutassem o barulho, significa que ele estava se movimentando lá dentro e que ele ainda estava vivo. Quando parasse de fazer o som, tinha certeza que ele tinha que ser puxado lá de dentro, porque tinha uma corda amarrada nele. Tinham que puxar ele lá de dentro e, infelizmente,
a oração dele e nada que ele foi fazer dentro do Santo dos Santos havia sido respondida. Agora, no tempo da graça, Deus, com Jesus Cristo morrendo na cruz e ressuscitando, o véu se rasgou, né? E podemos ter acesso direto agora à presença de Deus. E esse povo teve a experiência de participar e passar diante da arca, que representa a presença de Deus, que representa a glória de Deus. E eles estão passando pela humildade. Olha só. Talvez passaram por algum tipo de humilhação também, é provável, por todos os problemas que eles passaram no deserto. Imagina que eram anos atravessando o deserto. 40 anos. E agora eles estavam atravessando o meio do Rio Jordão. E pelo meio dele é seco. E Deus faz com que no meio do Jordão, que é a humildade, que é o ato de descer, Deus prepara um local de adoração ali no meio da humildade, da humilhação. Ali estava o altar de 12 pedras, representando os 12 anos, representando o povo de Deus, que são as 12 tribos, e representando a igreja, que são os 12 apóstolos, os discípulos. E ali, Josué coloca o altar diante da arca. E é diante da presença de Deus que a nossa vida é colocada, porque nós somos chamados o templo do Espírito Santo. E é diante da arca que nós estamos hoje, pela graça de Deus, salvos e sem correr risco de morrer. É tão sério isso, e quando os profetas do Antigo Testamento presenciavam a glória de Deus de alguma maneira, eles gritavam: eu vou morrer porque eu vi a glória de Deus. Eles sabiam que por serem impuros, eles não eram dignos de ver, de estar diante da glória do Altíssimo. E nessa hora que nós estamos olhando aqui em Josué, Deus permitiu que todo o povo passasse diante da arca, mas só depois que desceram o Jordão. O que representa isso? Que nós podemos ter acesso a Deus, a presença dele, quando nós entendemos que um dos passos mais importantes é o reconhecimento que ele é Deus, e por isso passamos com humildade. Não tem mais o nosso querer, a nossa vontade, nada nosso, é tudo ele. Que ele cresça e eu diminua. Essa é a verdade que tem que acontecer neste momento de passar pelo Jordão. E o texto segue. Aqui fala no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. Esse é o local. Exatamente ali, onde os sacerdotes e a arca ficaram parados no meio do Jordão, é na humildade, às vezes no meio da humilhação, que o Senhor está, exatamente com a sua glória, a presença realizando o milagre, a aliança, a arca, a marca, a presença de Deus ali, no meio do Jordão. E termina o verso dizendo assim, e está ali até os dias de hoje. Ou seja, não foi só no passado. Nós não devemos pensar na nossa vida de humildade só no termo passado, no tempo passado. Tem que ser sempre presente. Ele fala, até hoje, até os dias de hoje, o nosso altar precisa estar diante da arca, no meio do Jordão, ou seja, é na humildade. Eu vejo muitos pastores que são renomados, que de repente cresceram aí, né? Até nas redes sociais mesmo, que se acham os grandes, os tais, e de repente esquecem da humildade. Esquecem de estar diante de Deus como adoradores que adoram em espírito e em verdade no meio do Jordão. Essa é a parte difícil que as pessoas têm dificuldade de entender. Humildade. Sede mansos e humildes de coração, disse Jesus, para que nós possamos ver o reino dos céus. É um ponto que as pessoas deixam passar de lado, sabe? Não quer muito saber disso porque é meio complicado. Sim, porque muitas vezes é mais fácil a gente se gabar, a gente querer ser o tal, despejar conhecimento pessoal. É muito fácil isso. Eu falo porque eu estudei teologia, eu podia aqui despejar um monte de conhecimento teológico só para despejar e mostrar que eu sei, o quanto eu sei, o quanto eu sou, mas que ele cresça e eu diminua. Eu não estou aqui para provar nada para ninguém, eu estou aqui simplesmente para compartilhar um pensamento da Bíblia e que nós possamos juntos aprender e compartilhar e nos tornarmos cada vez mais parecidos com ele. Esse é o ponto.
E ele foi humilde em toda a sua atitude aqui na terra. E nós vemos que outro versículo diz, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, de pé, estavam ali em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, falou a Josué. Para falar ao povo, para dizer ao povo, para comentar e profetizar para o povo. O que foi isso? Nós vemos que Deus esteve junto ali com os sacerdotes e com a Arca da Aliança parados ali, enquanto não se cumpriu tudo que Deus determinou e que havia prometido, Deus não saiu dali. Não é a presença de Deus que representa a arca? E os sacerdotes ali não representam a nossa liderança espiritual? Não é Deus representado no sumo sacerdote em Jesus Cristo? Pois é, Ele está ali, esperando com que tudo se cumpra em nossa vida em primeiro plano. E começou na cruz do Calvário. E vai terminar quando nós chegarmos na glória. Então esse processo significa que todo o processo espiritual de crescimento em nossa vida, de santificação, de glorificação, de justificação, todo esse processo que começou na cruz do Calvário, vai nos acompanhar todos os dias, porque a presença dele é constante. Por isso que ele é chamado de Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está sempre junto até a consumação dos séculos. É a palavra, é a promessa, é a profecia para nós. Se nós entendermos isso, nós vamos saber que nós nunca estamos só. Se você se sente sozinho, então chegou o momento de você lembrar. Deus é conosco. Deus está sempre presente. Principalmente na hora da angústia. Mas se não é angústia, é alegria, ele também está ali. Ele está sempre presente. E a palavra de Deus diz que depois que tudo aconteceu, então, olha só, tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Somente depois de todo o povo haver atravessado o Jordão, os sacerdotes e a arca também atravessaram por completo o Jordão. A bênção apenas se completa e o ciclo apenas termina depois que todos passamos por completo o Jordão. Temos que passar por isso. Não existe como não fechar um ciclo sem antes passar por ele. Por completo. Não pela metade, não só um pedaço. É por completo. Muitas vezes nós repetimos a situação porque deixamos de passar. Porque não havíamos passado por completo. O problema volta, a situação retorna porque nós não conseguimos passar por aquele processo completamente. Paramos no meio, desistimos no meio do caminho, ou de repente alguma coisa aconteceu que nos desviou a rota. Por isso que o problema volta. E nós temos que passar por ele para chegar por completo, para que a bênção realmente seja notória em nossa vida. E seja completo o ciclo. O ciclo só termina depois que atravessarmos todo o Jordão. Olha só que interessante. E a Bíblia continua dizendo, passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés tinha dito. Aqui vem um mistério. Sai daí não, aqui tem um segredo. Se você observar, fala Ruben. Se você acompanhou a mensagem de Êxodo, capítulo 1, que fala estes são os nomes, a primeira mensagem do termo estes são os nomes, eu vou deixar aqui na frente, aqui, em algum lugar por aqui vai aparecer, para você acompanhar. Lá fala exatamente sobre isso. O nome de Ruben, o que significa? Ruben, na verdade, significa, é a composição de duas palavras hebraicas. Primeira, o verbo ra'á, que está no imperativo, vejam. E a outra palavra é um substantivo ben. Ben é o nome, é uma palavra que significa filho. Companheiro não, é filho mesmo, filho. Gerado de, que dá continuidade ao nome da família. Filho. E quando a Leia teve esse filho, o primeiro filho, ela gritou em alto bom som. Vejam, este é meu filho. E deu o nome de Ruben. Ela fez isso porque, para quem não se lembra da história, Jacó havia casado com duas mulheres, duas irmãs, Leia e Raquel. Raquel era a preferida.
de amor, de paixão, de carinho. Porém, Léia foi a escolhida por Deus para fazer algo importante na vida de Jacó. Tudo bem que Jacó vai entender só no meio do caminho, mas vamos lá. Léia, no seu primeiro filho, ela chama atenção, dizendo, olha, fui agraciada por Deus, Deus me abençoou e me deu um filho. Só que ela não sabia que ela estava profetizando o que ia acontecer um dia. A mesma coisa que aconteceu aqui, que os filhos de Rubem foram os primeiros a passar, representando exatamente o que Deus iria fazer lá na frente no Novo Testamento, quando no dia do batismo de Jesus Cristo, lá no Rio Jordão, olha só, no Jordão também, Jesus precisou passar pelo Jordão, assim como nós também precisamos. Jesus foi para o Jordão, e lá no Jordão, quando ele se batizou, quando ele é levantado, uma voz do céu disse, este é meu filho. Em outras palavras, vejam, este é meu filho. É a palavra Ruben, Ha-Ben. Este é meu filho, a quem me comprazo. Então Deus começa a determinar profeticamente o que Jesus faria. Ele é a representação do que Deus determinou no mundo espiritual para a raça humana. Quando ele fala, veja o meu filho, ele está falando, olha aí quem é o Salvador. Olha quem eu enviei, que é a prova do meu amor. Olha, até rimou, hein? Mas Deus está declarando isso para que você entenda o que Deus separou e preparou para a sua vida. Olha só, vejam, este é meu filho. Foi o que passou primeiro. Atrás dele veio quem? Os filhos de Gade. Gade, para quem não sabe, representa uma tropa, uma multidão. Ele não era filho de Léia com Jacó, mas era filho de uma das concubinas, que era escrava de Léia. E quando nasceu esse filho, não foi o segundo ou terceiro, ele já tinha passado alguns filhos, então com esse montante de filhos, ela grita em alto bom som, esse vai se chamar Gade, porque Deus me deu uma multidão de filhos, para agradar o meu marido e ele ficar comigo. O que Deus está falando aqui? Que quem recebe o filho que ele apresentou, quando ele disse, este é o meu filho, e agora, junto com ele, desce para o Jordão, Deus faz com que uma grande multidão se forme, que é a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. E essa grande multidão agora está sendo atravessado pelo Jordão também, para chegar lá na frente para conquistar. Olha que interessante. Nós fazemos parte dessa multidão porque somos a igreja do Senhor. Somos o povo de Deus, somos a igreja de Cristo. Representado agora nos filhos de Gade, que também passam à frente, porque seguimos este filho que foi apresentado, que é Jesus Cristo. E olha, um outro ponto interessante, que fala aqui, que a metade da tribo de Manassés também passou. Só a metade. O que significa isso? Vamos lá? Manassés significa uma coisa interessante. Primeiro, que não era filho de Jacó. Ele fez parte da tribo por uma promessa de Deus a José. José teve 2 de seus filhos que fizeram parte da tribo. Isso daí você tem que estudar um pouquinho da história ali, né, dos hebreus, a história bíblica, que você vê que Jacó teve José, e José teve 2 filhos, que foi Manassés e Efraim. E os 2 se tornaram parte da tribo, né, de Israel, no lugar de José e no lugar, né, de mais alguém aí, porque se tornou 12. Depois vocês pesquisam mais aí, tá? Mas olha só, Manassés, quando José tem esse filho, que foi o primeiro filho dele, a alegria foi tanta que ele colocou o nome de Manassés, que representa exatamente o que ele estava vivendo naquele instante que seu filho nasceu. Ele disse, esse meu filho está me fazendo esquecer todas as dores que eu tive até chegar aqui. Me fez esquecer todo o sofrimento, me fez esquecer toda a maldade que eu vivi até aqui. A partir de hoje é uma nova vida, é um novo momento. Deus me fez esquecer as minhas dores. Gente, é o que Deus quer fazer com você quando te liberta. Deus te libertou. José estava preso, tinha sido vendido como escravo, tinha sido acusado injustamente, estava preso. E de repente, Deus o levanta e coloca como governador, e logo em seguida tem um primeiro filho quando casa. Quando ele tem esse primeiro filho, ele coloca o nome, Deus me fez esquecer. Não Deus, mas ele falou assim, esse meu filho está vindo para fazer eu esquecer tudo que eu vivi de triste no passado. Mas o texto que nós acabamos de ler aqui fala que só metade deles passaram. O que significa isso, Joe?
Simples. Deus enviou seu Filho para perdoar os seus pecados e te libertar. Você faz parte dessa multidão de salvos e escolhidos. E a partir daí, você vai entender que Deus fez você esquecer o seu sofrimento porque Ele te libertou. Só que só a metade passou, sabe por quê? Ele não quer que você esqueça por completo. Ele quer que você se lembre, sim, não da dor, não do problema, não da escravidão, mas lembre do que Ele fez. Lá atrás, você era um escravo do pecado. Você sofria por causa dos problemas, mas agora você tem a libertação, o libertador e aquele que te salva. Olha que bênção. E aqui, Deus fala para você exatamente isso. Depois do Jordão, precisamos estar preparados para a grande conquista. Por isso que todos eles estavam bem armados, indo na frente de todo Israel. O que Deus fala com você é que Ele está te capacitando ao atravessar o Jordão, está te dando as armas que você precisa para batalhar e para vencer, para tomar posse daquilo que Deus prometeu. E do lado de lá, você seguindo esse filho que foi apresentado, que é Jesus. Você andando na igreja, que é a multidão. E você indo em direção das lembranças do que Jesus fez e nunca esquecer. E qual o método de lembrar? É participar da ceia do Senhor, que é a comunhão com a igreja, comunhão com Deus. E naquele momento da celebração é lembrar, né? Lembrar do que Jesus fez na cruz do Calvário. Que nós possamos sempre nos lembrar daquele dia que Jesus morreu na cruz para me libertar, para me fazer uma vida nova e para me poder ser capacitado, para eu poder ser capacitado para entrar na terra prometida e tomar posse e ter as vitórias que Ele tem para nós. Por quê? Depois que eles passaram o Jordão, eles estavam prontos, emocionalmente, espiritualmente e agora sendo capacitados militarmente para enfrentar muitas batalhas. Nós sabemos dentro da história que Josué enfrentou 10 grandes batalhas depois que atravessaram o Jordão. E é isso que Deus tem para nós. Por completo, Ele tem nos capacitado para vencer e conquistar. Mas também existem lutas para isso. Temos que passar grandes batalhas, mas é Ele que nos capacita. Que Deus te abençoe. Que essa mensagem fique guardada no seu coração. Lembre-se, dê um like no vídeo. Mas não só um like. Dê um like, também se inscreva no meu canal. Tenho certeza que Deus estará te abençoando ainda mais. Não só porque você se inscreveu no canal. É porque muitas vidas serão alcançadas também através dessa mensagem. Pessoas que estão precisando, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão necessitando de uma palavra de Deus na vida delas. Tenho certeza que esse vídeo vai tocar o coração das pessoas. E a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus capacita. A palavra de Deus nos levanta para conquistar aquilo que é nosso, que Ele prometeu. Então, tenho certeza disso. Mais uma vez, não esqueça, dê o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para você estar em dia com todas as novidades que eu coloco aqui, porque além das mensagens, nós colocamos músicas, colocamos notícias, e dentro das notícias as mais importantes para quem mora aqui nos Estados Unidos é sobre imigração, né? Que nós temos sempre atualizações da imigração aqui nos Estados Unidos, sobre a parte econômica, que não gosto muito de entrar em detalhes, mas o mais importante, como viver aqui na América. Por isso, gente, esteja sempre aí ligadinho conosco e tenho certeza, faça seu comentário, compartilhe com as pessoas. Você que sabe que alguém está precisando ouvir uma palavra de ânimo, compartilhe, vai ser muito bom. E tenho certeza que Deus estará alcançando ainda muito mais vidas através de sua palavra. Muito obrigado, eu agradeço a vocês e até mais. Deus abençoe.